Hoje vamos recapitular o filme chamado O Refém, Atentado em Madrid. Conhecemos Santiago Gómez Lasarte, um taxista de Madrid. Após um dia longo de trabalho, ele vai a um bar onde encontra seu amigo Ramon, que também é taxista. Eles conversam um pouco sobre o dia a dia e depois Santiago sai para fazer mais uma corrida. Sua esposa, Laura, tenta contatá-lo, mas ele deixa uma mensagem dizendo que vai pegar um último cliente e depois retornará a ligação. Ao chegar ao aeroporto de Madrid, a cliente paga a corrida e Santiago aproveita para ligar para sua esposa, informando que estará em casa em breve. No entanto, nesse momento, ocorre um atentado terrorista no aeroporto, deixando várias pessoas mortas e feridas. Santiago, apavorado, sai rapidamente do carro e ajuda um homem ferido, sem perceber que é Hamza, um dos terroristas. Dentro do carro, Hamza o ameaça com uma arma e ordena que o tire dali imediatamente. Sem escolha, Santiago segue suas ordens. Enquanto isso, a família de Santiago, incluindo sua esposa Laura e seu filho Raul, ficam sabendo do atentado no aeroporto e estão cada vez mais preocupados quando não conseguem contatar Santiago. Eles chegam ao local do atentado com um amigo de Santiago para obter informações sobre o paradeiro dele, mas os policiais ordenam que eles se afastem. Enquanto isso, a Guarda Civil, liderada pela comandante Pilar Montero, investiga o atentado no aeroporto e descobre um dos terroristas pelas câmeras de segurança. Enquanto isso, o líder dos terroristas, conhecido como General, fica irritado com Hamza por não ter seguido o plano e ordena aos seus capangas que o localizem e o eliminem. Enquanto isso, Santiago para em um posto de combustível para comprar algumas coisas, e o terrorista o avisa para não fazer nenhuma gracinha. Dentro da loja, eles compram uma chave de fenda, um alicate e comida, e depois entram no banheiro, onde Hamza remove o colete explosivo. Enquanto isso, a família de Santiago chega ao hospital em busca de informações, mas são informados de que não há nenhum Santiago Gómez ali. Enquanto isso, Hamza obriga Santiago a dirigir até um lugar deserto, onde o amarra no volante e vai até o porta-malas para pegar o colete explosivo, jogando-o longe. Santiago pede para se aliviar e Hamza concorda, mas Santiago reage e os dois acabam caindo ladeira abaixo. Hamza aponta a arma para o peito de Santiago, pronto para matá-lo, mas desiste no último momento. Logo depois, vemos os dois sentados, e Santiago pergunta a Hamza por que ele não apertou o detonador. Hamza responde que não teve coragem e que os outros disseram para olhar para lá antes de morrer, mas ele só conseguia ver o rosto da mãe. Santiago então tenta convencê-lo a se entregar. A comandante Pilar Montero e sua equipe descobrem que o taxista Santiago Gómez foi feito refém por Hamza, o terceiro terrorista que não teve coragem de detonar sua bomba no aeroporto. Pilar pede para localizarem a família de Hamza. A mãe e a irmã de Hamza explicam que não têm notícias dele há um ano e viram no noticiário o atentado, reconhecendo o rosto de Hamza e acreditando que ele está morto. Pilar informa que ele não está e pede que, se ele entrar em contato com elas, informem a polícia para poder ajudar. A mãe de Hamza pede para não machucarem seu filho e, apesar de tudo, afirma que ele é uma boa pessoa. Posteriormente, a comandante entra em contato com a família de Santiago e informa o que aconteceu com ele. Enquanto isso, Santiago, que está sem dormir há horas, acaba perdendo o controle e capotando o carro ladeira abaixo. Ele sai do carro sem ferimentos graves, mas Hamza não teve a mesma sorte. Ele está gravemente ferido e Santiago faz uma ressuscitação cardiopulmonar nele. Depois de alguns minutos, ele consegue reanimá-lo. Santiago o coloca nas costas e o leva para cima, onde espera por ajuda. Alguns minutos depois, Santiago vê um carro se aproximando. Para azar deles, o capanga do general desce do carro, atira em Hamza e depois nocauteia Santiago. Quando ele acorda, descobre que colocaram um colete explosivo nele. O general liga e avisa que quando a chamada terminar, a bomba será ativada. Ela funciona com sensores de movimento muito sensíveis. Se Santiago parar de andar, o colete detonará. Desesperado, ele começa a se movimentar, mas acaba assustando as pessoas do prédio. Logo, a Guarda Civil chega ao local e evacua o prédio. O policial e especialista em explosivos chamado Jesus recebe a missão de desarmar a bomba com Santiago em movimento. Jesus entrega a Santiago um comunicador onde Pilar informa que vão fazer o possível para ajudá-lo. Ela pede que ele conte tudo o que aconteceu e Santiago relata tudo a ela, dando o telefone que o general usou para ligar para ele. Depois de instruir Santiago a continuar andando, Jesus entrega o telefone para Pilar e descobre que o número não existe. Logo depois, a equipe planeja levar Santiago para uma área isolada para desarmar a bomba.
Nesse momento, eles recebem uma ligação de um número desconhecido. Pilar atende e o líder terrorista avisa que, se Santiago não estiver na Gran Via, uma movimentada rua de Madrid, nos próximos 5 minutos, ele ativará o colete. Um colega sugere uma explosão controlada, mas Pilar avisa que não fará isso. Posteriormente, eles trabalham para tentar salvar a vida de Santiago, enganando os terroristas ao fazê-los pensar que estão cumprindo suas exigências, enquanto secretamente planejam uma operação de resgate. Enquanto Santiago é forçado a andar pelas ruas de Madrid com o colete explosivo, ele consegue brevemente entrar em contato com sua esposa e filho para se despedir e pedir desculpas. O líder terrorista instrui seu capanga a ativar o temporizador do colete para ser detonado em 20 minutos. Santiago informa a Pilar que um temporizador foi ativado, e ela assegura a ele que ficará bem. A Guarda Civil planeja meticulosamente uma maneira de remover o colete com segurança, incluindo o uso de transmissões ao vivo da mídia para fazer parecer que Santiago ainda está andando quando, na verdade, está em um local seguro. Eles executam o plano com sucesso, manipulando as imagens para parecer que ele está em movimento, e o colocam em um caminhão com uma esteira para simular o andar, enquanto Jesus tenta remover o colete. No entanto, o líder terrorista descobre que foi enganado pela polícia porque a imagem transmitida mostra que o temporizador não está ativado, embora ele tenha ordenado que fosse ativado. Ele imediatamente liga para seu capanga, mas a localização dele foi descoberta pelos policiais. Ele tenta fugir, mas é capturado pela polícia, deixando cair o telefone. 2 crianças pegam o aparelho do chão, o escondem e depois fogem. As crianças mexem no telefone, causando números aleatórios no temporizador do colete. Ao perceberem que nada aconteceu, as crianças escondem o telefone. No entanto, a mãe de um dos meninos encontra o aparelho. E depois do garoto dizer que o encontrou na rua, ela liga para o número salvo nele. Isso faz com que o telefone no colete comece a tocar. E se a mãe desligar a ligação, o colete explodirá. Após um impasse tenso, Jesus finalmente consegue remover o colete e eles fogem enquanto o explosivo detona. Por outro lado, o líder terrorista pega seus pertences e parte. A mídia e as autoridades elogiam a maneira como a polícia lidou com a situação e sua habilidade de enganar os terroristas. Logo depois, Santiago é reunido com sua família, que está aliviada por ele ter sobrevivido ao terrível percalço. No dia seguinte, após tomar um merecido banho, ele se despede de sua família e vai até o apartamento da mãe e da irmã de Hamza, entregando o colar dele para a mãe. Apesar de tudo, Santiago perdoa o filho dela por ter passado por tudo aquilo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.